Maria, esse livro aqui, já vamos passar o serviço, como é que está a distribuição? Olha só, isso é uma produção independente, né? Quem se interessar pelo livro pode me procurar nas redes sociais, no meu Instagram, Ser Gostosa Sim. Estou vendendo também pelo WhatsApp, você pode mandar pelo WhatsApp uma mensagem, eu encaminho, e tem a taxa lá do módico, né? Que é para envio de livros, que é um valor, uma taxa única para qualquer lugar do Brasil. Eu vou lançar o livro dia 5 de março, no Cabaré da Sicília, de 8 às 22 horas. Então, estão todas e todes convidados para comparecerem. Vai ser bem legal. Eu convidei algumas pessoas, inclusive eu convidei a Biana. Convidei a Dione, que escreveu o prefácio do livro, que é uma diva maravilhosa, dramaturga sensacional. E estou convidando algumas pessoas que trabalham nessa área da escrita, né? Feminina. Então, acho que vai ser bem legal. E o Cabaré da Sicília é um lugar imperdível, né? Um lugar muito... Aqui no centro da cidade de São Paulo, né? Para quem é aqui de São Paulo, para quem é fora e estiver visitando a nossa cidade, já fica aí o convite também, né? Claro, marca Save the Date. E sobre aqui, né? O livro tem ilustrações e tudo. Quem fez? Fala um pouquinho dela. A Polônia, ela também, vocês podem encontrar ela no Instagram, ela é uma ilustradora, ela é maravilhosa. E as ilustrações são dela, assim, e eu, na verdade, não tenho muita intimidade com ela, só pedi autorização para o uso das imagens, né? Tá. E eu conheço ela, já venho acompanhando o trabalho dela faz um tempo, e acho que as imagens dela são exatamente do Dramorgias, assim, porque tem algumas são bem surreais, tem algumas são bem conotativas, mas tem umas que são bem, sabe? E é como eu imagino mesmo o Dramorgias, porque tem textos que eu considero, assim, bem livres mesmo. Tem alguns que são mais descritivos, mas tem outros que são mais... Tem um, inclusive, que eu gosto muito de ler. Qual que é? Chama Toma, na página 32. Tremo que me tenha sequer pela boca. Além da minha alma, pelo cu você me serpenteia. Seus sucos espalharam-se afora. Quisera você saber que gosto tem minhas moléculas agitadas pela vida? Pelas manhãs você me assalta em dedos que me tocam inteira. Em seus sonhos éramos criaturas de buracos apertados e doces. Um cu de orelha, um cu de umbigo, um cu de narinas, um cu de olhos. Em meus sonhos eu era uma coelha cheia de tetas. Podia sentir todas elas sendo sugadas ao mesmo tempo. E seus pelos excitando meus poros. Jorros em sequência. Mas é você quem dá o primeiro gole do veneno. Toma sopa fria, distrai para partir e me deixa no vazio. Só queria te acenar com os mamilos turjos da saliva leitosa. Gritar que prefiro a imaginação à realidade. Suas asas são frias. Sua razão, sistema previsível em espinhos. Meu leite ainda derrama em calafrios. Me sujeitei ser poço do seu gozo. Escorrego em lamas o meu desejo. Me confundo lodo com chamas. Prefiro que morras e me deixe inteira, eterna. Olha aí. Maravilha, né? Toma. Toma. Ô, Maria Cecília, e vamos falar um pouquinho da peça também, né? Que você fez em São Paulo. Queria saber como é que foi a receptividade, como é que o público recebe esse tipo de dramaturgia, de dramorgias. O que eles veem depois? Conta um pouquinho. É muito louco, porque assim, no público feminino tem uma aceitação muito bacana, assim. As mulheres no começo do espetáculo, quando eu estreiei o espetáculo, chegavam até a mim
queriam falar, queriam compartilhar, falavam, sou eu que estava ali naquele momento, que acontece isso, e queriam falar, e até por isso que eu fui cada vez mais investigando, né, porque eu ficava curiosa, eu falava, como assim, peraí, né, porque o espetáculo, ele trata de um momento de abandono também, de uma mulher que foi abandonada numa relação. E aí as mulheres vinham e queriam compartilhar comigo aquelas experiências. E eu falava, escreve, manda no site, eu vou publicar, quais são as impressões. Aí fazia entrevista com as mulheres. E, enfim, e muitas realmente vinham em busca de uma ajuda, procurando uma ajuda. Mas, como o espetáculo ele é forte... e ele tem cenas bem impactantes, eu, por exemplo, vejo um desconforto muito grande na plateia. Recentemente, na última temporada, teve uma pessoa que ficou com uma sacolinha de supermercado esfregando ela o tempo todo. Até estava ela e o marido, aí de repente saíram, faltando ainda 15 minutos para terminar o espetáculo. Levantaram e ficaram incomodados e saíram. E ele, peraí. E foi ela que ficou incomodada. Porque ela achava que ele estava excitado comigo. Você ficou excitado com ela! Então, ao mesmo tempo, as mulheres, elas se identificam, elas sentem... com medo, né, principalmente quando vão com o marido. Muitas amigas minhas não foram, porque com medo do marido me ver pelada. Literalmente, ipsis literal, eu não vou com meu marido. Ah, mas por quê? Não, mas ele não pode te ver pelada, que não sei o que lá. Olha só, as próprias mulheres fazendo boicote, né? E... que não é culpa delas, né? É culpa da estrutura toda. É da formação educacional, até daquela formação que a gente estava comentando no início, de tabus, de mitos, né? Dessa coisa da possessividade, ou seja, a mulher ela não pode ver um homem se excitar, quer dizer, dentro de uma relação que ela tem construída, né? Então, assim, o marido é a coisa da posse, né? Aquela coisa de que às vezes até é meio complicado a gente falar, né? Porque a gente acha que devemos caminhar para ter uma mente mais aberta, né? Uma mente mais... Não que essas pessoas, a gente não está julgando, não está falando nada disso. Eu acho que é a questão de você se colocar, né? Ó, não foi... porque não quero que o meu esposo, meu marido, veja você pelada. Aí o cara vai lá e vê pornografia na internet, né? Assim, o que as pessoas têm que ficar claro para as pessoas é que sexo é um tema natural desde que o mundo é mundo. A gente é que cria a perversidade das relações sexuais. Quanto mais você proíbe, né? Você tolhe a espontaneidade de uma criança se manifestar sexualmente, por exemplo, como eu cito o exemplo de uma amiga que a filha dela descobriu a siririca com 4 anos e ela ficou em pânico, ela não sabia o que ela fazia com aquilo. Você tem que educar, tem que falar, olha, né, isso não é errado, mas faça no momento, na sua intimidade, não, né, só você e tal, não faz isso na frente dos outros e tal. O que as pessoas não entendem é que o sexo é uma natureza humana. É inerente do ser humano, inclusive as pessoas assexuadas, que não querem se relacionar sexualmente, mas existe sexualidade nisso. E a manipulação da sexualidade está a serviço de coisas maiores, às vezes a serviço de uma indústria, às vezes a serviço de um mercado, às vezes a serviço de uma religião, de uma política, né? Isso tudo é uma construção cultural que a gente tem aí e que é importante falar e que ir aos poucos trazendo à tona a luz, a evidência, que é a naturalidade de falar sobre isso. E uma coisa que a gente estava até comentando, e eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes, que até eu acho que
foi dentro das suas pesquisas e tudo, que você até desmistifica alguns mitos, algumas coisas, como, por exemplo, aquela coisa de que a mulher ela se excita pelo toque e o homem pelo visual. E você chegou a uma conclusão que a mulher também é visual também, quer dizer. Foram feitas pesquisas, né, com essa... agora, a gente está falando da urologista Ellen Connell, que leva o clitóris para os livros de anatomia, né, como uma questão de um órgão mesmo, órgão responsável em dar prazer única e exclusivamente. A partir daí, a gente tem algumas pesquisas sobre a questão, claro, a gente tem aí Master e Johnson, tem todos esses pesquisadores, né, que são anteriores a isso, mas o Master e Johnson não chegaram ainda nessa questão de uma pesquisa que tem, que existe a excitação do clitóris com a estimulação visual e não necessariamente existe ali no caso, porque a gente codifica quando a gente está excitada, muito quando a gente está lubrificada. Então, para a gente, a excitação é quando a gente está lubrificada, que já é num período até mais avançado da excitação, né? Mas não, você é capaz de ficar de grelo duro, a mulher é capaz de ficar de grelo duro como imagem, né? E isso despertar nela o interesse, deixá-la um pouco mais viva. Então, e é claro que ainda não existe conclusão sobre isso, né, do que você está falando, não existe pesquisas focadas, assim, para concluir isso, mas é uma coisa que eu penso muito, né, e penso na minha trajetória, que isso também é uma coisa construída. Como a gente deseja também é uma forma de como a gente construiu esse desejo. Tem estudos no ciclo de resposta da mulher, da Basson, que... Aí a gente está falando muito teórico, você não queria ficar citando coisas teóricas, mas existem, por exemplo, um estudo sobre o ciclo de resposta da mulher, que seria como a mulher tá, né, durante o encontro do prazer. Então, ela supõe que existe o desejo, a excitação, o clímax e o desenlace, né? Então, o desejo seria, para Basson, uma questão em relações duradouras. O desejo é a necessidade do vínculo da mulher, afetivo. Que a mulher ela tem necessidade do vínculo, então o desejo ele é anterior. Então todo um pensamento sobre o desejo é construído para falar da excitação da mulher. No entanto, eu não sou uma pesquisadora, mas eu coloco em xeque essa questão. Será mesmo que a gente precisa... será mesmo que a mulher precisa desse vínculo? E pesquisas do Prosex aí, da professora Carmita Abdu, têm demonstrado que as mulheres... Está aumentando o número de sexo casual entre as mulheres e o número de satisfação dessas mulheres com o sexo casual. Então, são questões que a gente tem que colocar. Não são comportamentos apreendidos, né, eliciados de um tempo e que a gente pode transmutar isso. Então, fica aí a questão, não é uma questão respondida pela ciência, mas que a excitação visual, ela existe. Só uma coisa, é raro a mulher, né? Sim, é mais difícil a mulher ter um orgasmo visual. Isso aí, não. Coisa que é mais simples para o homem, né? Mas... Exato, era isso até comentar. Eu acho que é uma questão de, né? Que a mulher, talvez ela não tenha o mesmo excitação visual que o homem tenha. Isso, obviamente. Mas que também existe isso, né? Que possa existir, eu acho que é algo que possa ser colocado e pensado, né? E você falou desses encontros, né, que você tem com mulheres para estar falando sobre esses temas. E nesses encontros, o que as mulheres trazem para você? Quais são as dúvidas maiores? Como é que é esse processo? O que elas mais se questionam? As mulheres conhecem pouco, né, o seu corpo. Qual é a faixa etária desse grupo? Olha,
A gente pode dizer, mulheres aí, a partir de... O que tem aparecido muito nos meus grupos é mulheres mais maduras, né? Mulheres a partir dos 28 anos, 30 anos. Tem até 50, 60 anos, né? Mulheres que, inclusive, têm aí toda uma tecnologia física para sentir muito prazer, mas muitas delas questionam a questão da menopausa, que é um momento que a mulher está mais livre, é uma mulher que a mulher não está se preocupando mais com a reprodução, deveria ser um momento, inclusive, para ela se libertar mesmo de tudo. Aí vem uma questão fisiológica ali, que mexe com a cabeça, que mexe com o corpo. Mas só lembrando que a mulher não deixa de ter uma anatomia do prazer. Ela tá ali, a anatomia do prazer tá ali. Então, é uma questão mesmo de estimulação, de aprender, de se tocar. Então, os encontros, eles são... tem de tudo, aparece de tudo, de todos os tipos de informação, de dúvidas. Aparece... é também um lugar de muita troca. Então, temas como vaginismo, abuso sexual, né? O abuso sempre é mais velado, né? As mulheres estão lá, elas são mais tímidas, elas são mais... Mas é muito legal para tratar desse assunto, porque a mulher toma um outro nível de consciência, né? Eu acredito que uma mulher segura do seu prazer, que domina o que é bom para ela, ela também domina o que é bom para ela na relação, fora de casa, né, socialmente falando. Então, a mulher que conhece coisas boas consigo mesma. Então, ela é uma mulher que tem mais autonomia. Mas os encontros surge de tudo, né? Surgem várias demandas. Como eu disse, é um lugar onde a mulher ficou muito tempo calada, muito tempo oprimida. Então, existe uma necessidade muito grande da troca, do reconhecimento com as outras ali. É muito interessante o encontro. O encontro eu dou uma pincelada nessa questão histórica da construção do corpo feminino, dou uma aula de anatomia da genitália feminina e depois a gente parte para uma prática que eu estou desenvolvendo ao longo desse tempo, que é uma prática que tem um pouquinho de pilates, yoga, pompoarismo, Kegel, compactado, para a gente trabalhar assoalho pélvico, para que a mulher possa fazer em casa, inclusive. Mas é um grupo muito dinâmico, é um grupo muito afetivo, e a ideia é essa também, acolher, informar e pulverizar essa informação, que as mulheres possam ser multiplicadoras desse conteúdo para as outras mulheres, que elas possam, que as que são mães, que são avós, possam chegar em casa, falar com seus filhos, falar com seus netos, e a gente disseminar essa ideia cada vez mais do prazer feminino como uma prática de autocuidado.